Diego Alves e John, vocês votam em quem? Diego Alves. Cara, o Diego Alves, ele veio à ESPN pouco antes de assinar com o Flamengo, ainda em 2018. Com aquela fama de pegador de pênalti. Fama de pegador de pênalti, chegou no Flamengo como pegador de pênalti, o cara que pegou pênaltis do Cristiano Ronaldo e do Messi. Ele mesmo. E ele resolveu um problema no gol do Flamengo. Porque é até difícil. Eu tô até com dificuldade de lembrar se no ano anterior tinha sido o próprio Muralha, que tava com aquela fase de instabilidade, mas eu acho que sim. E o Diego Alves chegou, tomou a posição, virou um cara completamente absoluto, uma liderança do elenco. O John, claro, é um goleiro absurdo. Eu acho. Sou muito fã do John desde a época do Santos. Mas o Foi impacto... crucial contra o São Paulo, Sim. Vale lembrar. Mas o impacto que o Diego Alves teve no time como um todo, eu acho que foi muito grande. Mas eu concordo, o Jonatas, na minha opinião, tem razão nos argumentos. Eu acho que o impacto do Diego Alves é maior. E lembrando você, fã de esportes, que está participando, além de mandar a opinião de vocês, eu tô lendo aqui, se tem Diego Alves, se tem John na votação, tem uma enquete no YouTube também para você já dar sua opinião sobre o elenco total. Quem é melhor, Flamengo 2019 ou Botafogo de 2024? Dimas e Vini, por favor. Não, eu ia falar que eu acho que o Botafogo precisou mais do John na campanha do que o Flamengo precisou do Diego Alves. Faz um belo sentido. E eu acho que o Diego Alves, aí a interatividade talvez vá ficar irritada, mas assim, principalmente os flamenguistas. Eu sempre achei o Diego Alves um goleiro nota 6, que a fama e de fato a competência dele nos pênaltis meio que rebalizaram ele como goleiro, ele virou um goleiro nota 8, muito pelo que ele fazia em pênaltis, e de fato, ele é um goleiro histórico em pênaltis. Eu acho que o goleiro que pegou mais pênaltis na história da La Liga, um goleiro, é algo incrível mesmo. Mas eu fico com o John pelo que o John fez na campanha do Botafogo. O Botafogo precisou mais do John do que o Flamengo do Diego Alves. Pegou muito contra o Palmeiras também, eu aqui. falei do São Paulo, mas também pegou muito contra o Palmeiras. O meu é Ctrl-C, Ctrl-V do Vini. Certo. O Vini foi ousado, o Dimas acompanhou. Você, fã de esportes, vai desempatar. Eu vou dar uns 10 segundinhos aqui, eu tô acompanhando no YouTube e a diretoria aqui no meu ponto tá acompanhando o TikTok. Então o primeiro voto que aparecer no chat, seja pro John ou pro Diego Alves, vai levar essa disputa. Firmeza? Vocês já vão analisando aí Rafinha e Vitinho. Acho que vai ser mais fácil do que essa primeira. Né? Mas eu tô aqui analisando, vamos assim, ver. O Vitinho chegou tem... é pra falar já? Não, pode o Vitinho chegou tem 2 meses, né? Chegou quando o Damian Soares resolve sair. É um bom jogador, mas eu acho que o Rafinha aí é outro nível. Não, o Rafinha quando chegou ao Brasil... O Rafinha resolve uma questão, um problema. Ele e o Felipe Luiz naquele Miguel Davi deu o primeiro voto. Diego Alves. Acho que o Rafinha resolve junto com o Felipe Luiz uma questão muito importante do time, porque é difícil ter laterais bons. Acho que é a posição mais difícil de você acertar. Eu fico com o Rafinha. Cara, não só isso, o Rafinha, ele tinha uma característica tão ofensiva por conta de tudo que ele aprendeu no Bayern, que ele complementava demais o Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz, muitas vezes, ele vinha pro meio para construir a jogada, e aí o cara que sempre afundava na linha de fundo era o Rafinha. Tanto que, não necessariamente na campanha de Libertadores, mas no Brasileirão, o Rafinha deu um espetáculo de assistência, deu espetáculos de assistências indo até a linha de fundo. Porque ele sabe muito bem jogar na linha de fundo e os laterais aqui do Brasil não estão tão acostumados. Porque eles cruzam, sei lá, da entrada da área ali. É um absurdo. Então o Rafinha, cara, muito bem no ano de 2019. O Vitinho foi bem, mas a amostragem O Vitinho foi muito curta, bem, né? foi muito bem mesmo. Eu até elogiei ele no programa passado, quando a gente fez um mano a mano com o Palmeiras. Eu fui voto vencido, que eu votei no Vitinho contra o Marcos Rocha. Eu votei também. E no final das contas eu acho que eu tinha razão. Foi expulso. Eu votei no Vitinho também. Então não fui só eu. Empatou e daí os caras escolheram o Marcos Rocha. Essa diretoria alviverde aqui no meu ponto é complicada. Vini, você vai de rapidinho, Rafinha também? Rafinha. Então o Flamengo sai na frente nesse mano a mano com 2 componentes, Diego Alves e Rafinha. Agora o bicho pega, a zaga vai ser interessante. Porque o Rodrigo Caio jogou muita bola em 2019. Jogou muita bola. Mas o Bastos, na minha humilde opinião, é o melhor zagueiro do futebol brasileiro em 2024. Machucou contra o Palmeiras, agora no Campeonato Brasileiro. Vou te falar que eu acho que o Barbosa tá jogando mais que ele na reta Eu final. acho que os dois são os melhores, cara. Barbosa... São os dois que estão jogando muito, assim. E o Adrielson também, palmas pro Adrielson, que tinha virado um símbolo aí da derrocada do ano passado, segurou o rojão de substituir o Bastos. Mas entre Rodrigo Caio e Bastos? Eu vou por gosto, puramente gosto pessoal de estilo de zagueiro, tá? Eu prefiro, no meu time, ter o Bastos que o Rodrigo Caio, os dois no auge, tá? Mas é gosto, os dois espetaculares. O Rodrigo Caio jogou muita bola. Eu prefiro o Bastos.
Eu vou de Rodrigo Caio, embora por gosto pessoal também gosto de zagueiro mais firme no jogo aéreo também, gosto do Bastos, acho que o Rodrigo Caio nessa época tava jogando muita bola e impressionante como a linha defensiva de um time é diferente da do outro, do Botafogo técnica. é de mais fisicalidade e a do Flamengo é de técnica pura, velho. E o Rodrigo Caio nessa época tava jogando muita bola, eu vou de Rodrigo Caio. Joe, você vai fazer o seu terceiro voto nos jogadores do Flamengo? Cara, é chato não votar no Rodrigo Caio, porque esse foi de longe o melhor ano da carreira dele. Foi mesmo. Foi um absurdo que ele tava jogando e, cara, ele é um zagueiro que não é tão forte, ele é um zagueiro que é um pouco mais baixo, mas ele era muito rápido, muito técnico. E ele veio com aquela fama de zagueiro de condomínio, né? Sim. Veio com essa fama de zagueiro de condomínio. Mas eu vou votar no Bastos, cara. O Bastos esse ano realmente, ele tá, cara, absurdo. Cara, antes de eu fazer o meu voto, eu gostaria de botar mais uma pimentinha nesse mano a mano, porque o Leonardo Matheus fez um comentário muito interessante no nosso chat, que também dá pra gente botar na roda depois, sobre os confrontos de finais, né? Flamengo e River, Botafogo e Galo. Isso é legal. Clubismo demais não assumir. Esse Galo de 2024 no papel era muito mais forte do que aquele River. O atacante do River era aquele Lucas sim. Prato idoso. Ninguém lembra o nome dos caras do River. O Discordo. Botafogo ganhou de um time melhor. Eu lembro dos caras do River e eu acho o time do River consideravelmente melhor. Inclusive, Eu dei um bolho já, inclusive ô- a versão ô, Léo. do River que pega o Flamengo talvez seja a melhor versão do River do Galhardo dos últimos tempos. Joga melhor que o Flamengo na final. Joga muito melhor, melhor. joga muito melhor. 70% do jogo ele dominou o E a jogo. gente tá falando Mas- assim, a gente tá falando de um River com Nátio Fernandes e De La Cruz no auge. Cara, Olha, E o auge. atacante? E o atacante? Quem que Borré, é? Rafael Santos. Cara, incomparável pra mim. É. O River era Comparável, muito velho. mais time que esse Galo. O Galo pode ter um Talvez no nomezinho, papel, um no papel. nomezinho no papel que você acha que é Mas melhor o Galo, que ele. mas o Galo, todo mas que respeito, não responde. mas o Galo, todo respeito é isso. O Galo, ele é um time do papel. Exato. O Galo nessa partida é um time que, nossa, no papel não sei o que, mas cara, No papel. E de No boa. papel. Ficou no Time papel. do E na boa, de 2015 a 2019 é o auge do trabalho do Galhardo no River, um Sim. trabalho espetacular, assim, Até que dominou a 20 América do contra o Sul, Palmeiras que dá chega em aquele chabu 3 no Monumental e quase busca, E né? ali eles já estavam mais em queda, Uhum. mas 19 ele ainda estava no auge. São 3 finais de Libertadores, com 2 títulos, um contra o Boca, tudo. Então, e assim, 2 títulos em 3 finais, e uma final que eles perdem, Acho que porque no o futebol papel é eles se futebol. equivalem, mas o que o River tava jogando... Não, é Não, que Mas no vamos papel, voltar, individualmente o Galo é melhor, mas como Uhum. time não tem comparação, cara. O River tinha um padrão de jogo, conseguia vencer qualquer adversário. Nossa, o chat tá só maravilhoso ver a atuação agora. do River contra o Flamengo. Ponto. É, Não, tá River era maravilhoso. demais. Tem flamenguista que agora não quer nem saber desse nosso mano a mano, só tá falando, vamos entregar pro Criciúma, pensando no Fluminense. Vamos ter calma nós, daqui a pouco a gente fala disso também. Ficou na minha dependência, né? 2 votos Tá pro 2 a 1 Bastos, pro Bastos. e o Rodrigo Caio foi votado pelo Vini. Eu sou muito fã do Bastos, o Bastos leva essa, tá? Pelo que tá apresentando ao longo da temporada, eu acho ele muito bom zagueiro, muito mesmo. E agora a gente tem o Pablo Mari, que foi um canto do cisne ali, né? Uma temporada muito boa e foi embora. Eu vou manter minha coerência, tá? Você vai de É Barbosa. estilo de zagueiro. Eu prefiro Bastos e Barbosa do que Rodrigo Caio Mari, apesar do Pablo Mari ser espetacular. Só um negócio, assim, quando a gente vota em um, não quer dizer que a gente não gosta do outro, Perfeito, né? Às Dimas, vezes o muito outro eu obrigado. posso não gostar, mas nesses casos, não. Eu sou muito fã da postura do Barbosa, de liderança, cara, da questão física quando necessita, e ele também sai jogando bem com a bola no pé. Contra o Palmeiras na terça-feira ele jogou muito bem, inclusive o primeiro gol sai por causa dele. Sim. Ele começa a jogada de uma maneira muito inteligente. Então eu sou o Barbosa, tá? Inclusive, eu não conheci o Barbosa, vou admitir, tá? Antes É de vir igual o pro Igor Jesus, tem uns jogadores que o Botafogo foi buscar. Não, o o Jesus scout- eu lembro dele o começando scout no do Curitiba. O Botafogo. Barbosa eu não fazia ideia de quem era. Eu voto nele. Eu vou de Barbosa também, não vou deixar meu voto por último não, eu voto no Barbosa. Cara, Pra mim, eu- a linha defensiva ali, os zagueiros do Botafogo esse ano, absurdo. Dessa vez eu vou contra porque Pablo Mari, quando ele chegou como Hector Hernandes, basicamente, né? Porque ele era um zagueiro da Sim, segunda, Pô, ele, pra que ele era um isso, zagueiro cara? da segunda que divisão do campeonato espanhol, mas que já tinha sido visto pelo Manchester City, o negócio assim, ele chegou dessa forma. Ninguém sabia muito bem o que esperar. Cara, quando ele chegou, ele já era um zagueiro Né? Jogou demais. do topo da prateleira do Campeonato Brasileiro. Do topo. E aí ele fazia umas coisas que os outros zagueiros que jogavam no Brasil não estavam fazendo ou não sabiam fazer, né? O cara chegou, ele tava fazendo um lançamento de 40 metros com uma precisão absurda. Tanto que o Felipe Luiz ele conseguia com tranquilidade jogar mais pro meio, porque se a saída de bola ficasse no pé de Rodrigo Caio ou de Pablo Mari principalmente, o Flamengo funcionava muito bem.
Muito bem mesmo. Porque ele dava lançamento pro Rafinha, ele conseguia lançar o Bruno Henrique na velocidade, ele aproveitava muito bem os espaços, ele tinha uma visão muito boa. E no jogo aéreo, cara, gigantesco. Voto no Pablo Mari. Eu acho que o Pablo Mari é mais zagueiro que o Barbosa, mas pela mesma lógica pela qual eu votei no John, achando que o John foi mais importante, mais fundamental para a conquista do que talvez o Mari pro Flamengo, eu vou de Barbosa, porque eu acho que o Barbosa, se a gente fala que é a semana mais importante da história do Botafogo, eu acho que o Barbosa foi o maior defensor na semana mais importante da história do Botafogo. Ele já é um jogador histórico pro Botafogo, já eu voto nele. Então o Barbosa levou. Você votou no Barbosa também? Votei no Barbosa também. Boa. Então é uma enxurrada de hate aqui, mas faz parte. Tá 2x2, gente. Tá 2x2. Vamos ter calma, nós! Bora. E agora eu acho que vai dar Flamengo. Felipe Luiz contra Alex Telles. Não, O Alex Telles, pô, bateu o pênalti na final. É um cara que chegou com moral, né? Porque tem um nome, jogador de Copa do Mundo, etc. Eu vou até te falar, eu acho que ele tá fazendo bons jogos dentro da experiência dele. Perfeito. Não foi, oh my God. Ele é um né? cara de Tipo, equilíbrio de trás, um cara que dá mais espaço pro Vitinho Agora o subir do outro Felipe lado, que é um cara mais Felipe é agressivo e tudo. sacanagem. Mas o impacto dele eu acho ok, Talvez tá? de liderança. De liderança, Deu pra ver depois do jogo a maneira que os caras falavam com ele. Quando o Gregory sai, é ele que vai falar com o Gregory, dizendo assim, nós vamos ganhar por ti. Então ele parece que ele agregou muito como A liderança. personalidade de bater o pênalti na final. E pode ter também... Mas eu sou Felipe Nessa Luiz, tá? campanha Mas de sou Brasileirão e Felipe Libertadores, eu acho que até o Cuiabano teve alguns jogos mais expressivos. Sim. Não tinha ninguém no Botafogo, eu não lembro de ninguém dizendo assim, meu Deus, precisamos tirar o Cuiabano dessa posição. Não. Qual era o nome do outro menino que antes do Alex Telles? Mateu Ponte também foi bem em alguns jogos. E aí- também, Não, quando- Matheus Ponte é lateral direito, Ah, né? é lateral direito. Tem o Marçal, né? Mas o Marçal Isso. foi o O titular Matheus do ano Ponte é passado. titular nas oitavas contra o Palmeiras. Exato. Porque o Antes da Damian, chegada do Vitinho, porque o é isso Damian mesmo. Soares, que era o titular, quis ir embora lá, arrumou problema, falou que tinha problemas pessoais, depois estava indo pro Penharol, a diretoria ficou incomodada. O Matheus Ponte assume a posição. Foi bem. É titular nas oitavas contra o Que era o Palmeiras cara e que não depois botava chega o fé. Vitinho, né? Vitinho Agora, chega a antes partir da outra da fase. chegada do Alex Telles era o Marçal que tava jogando, né? Não, o Cuiabano, Cuiabano- as laterais contra o Palmeiras nas oitavas, Matheus Ponte e Cuiabano. O Cuiabano joga muito bem contra O o que é Palmeiras. incrível, Joga porque o muito Cuiabano, no ano passado, ele era reserva do Reinaldo Grêmio. e o Renato não dava nenhuma oportunidade pra ele. Mas fisicamente ele combina com esse time do Botafogo, Sim, né? sim. Então ele fez jogos muito bons, eu concordo. Ninguém tava. A gente precisa de um lateral esquerdo. Mas claro, você tem o Alex Telles à disposição, o projeto do Botafogo tem condição de contratar, eles contrataram. Mas aí eu sou Felipe Luiz com sobras. Não, com sobras. Felipe Com Luiz todo. O Felipe Luiz é um gênio da posição então- dele. Eu acho que seria titular da seleção brasileira por muitos anos se não tivesse o Marcelo, que foi outro gênio da posição. Exatamente. E nas Copas, É, vai entender, né? exatamente. Faz parte. Marcelo não fez uma Copa do Mundo decente. Felipe Luiz leva na lateral esquerda. Agora, William Arão contra Gregory. Assim, agora na memória recente, todo mundo vai lembrar da pisada na cara do Falso Sim, Vera. Só que o Gregory jogou demais o ano inteiro. O cara polivalente, estava em todos os lugares do campo, etc, etc. Mas o Arão também tem aquela pecha de 2019. Ah, tá mal o Arão, tá mal o Arão. Só que em Não. 2019, com o JJ, Joga muito. ele joga muito. Ah, ninguém Muito. jogou mal aí de Então, todos não. os jogadores Assim, do eu estado, acho que eles se né? equivalem dois legal, timaços. é É. bem parelho. É. E eu vou votar no Arão. Vou votar no Arão. Eu voto no Arão também, porque eu acho que o Arão era muito importante Muito. pra aquele time do Jesus fazer Jogar. e fazer uma pressão na saída de bola, porque era um time que tinha uma pressão pós-perda muito intensa e não é um time com jogadores intensos, se for ver. Então o Arão era muito responsável por dar esse gatilho de pressão. Ele encaixava no cara e, cara, ele tava jogando demais essa temporada, cara. Sabe o que é demais. Foi a melhor engraçado? temporada da carreira do Arão. Sabe o que é Parado. engraçado dessa disputa? É que na final da Libertadores, o Gregory foi expulso Aham. e o Arão, ele foi o cara que não acompanhou o Borré e o Borré fez o primeiro gol, fez gol do 1-0. Então os dois não tiveram finais de Libertadores boas, né? Campanhas maravilhosas. Não o Flamengo não jogou muito com a bola, então foi mais um time reativo ali no primeiro tempo, em boa parte do segundo tempo, até o River cansar. Mas o Gregory, na semana passada, cara, ele abriu o placar contra o Palmeiras também, né? Então, baita gol, né? não é só Libertadores, a gente tá falando, A gente tá falando da analisando o dinastia do Brasileirão ano, né? também. E o Gregory, ele fez um Brasileirão espetacular, cara. Os dois foram ótimos. Eu vou preferir o Gregory dessa vez. Eu também. Eu vou preferir o Gregory Eu dessa prefiro. vez. Os dois jogaram muita bola. Eu acho que o equilíbrio que o Gregory dá pro Botafogo fazer o que ele precisa fazer em campo, pra mim é mais impactante do que o do William Arão. Mas é muito apesar louco de que a gente entender tá e falando compreender a o que vocês mesma estão coisa, falando. né? O equilíbrio, os É. dois que trazem esse equilíbrio Mas eu- ofensivo pra equipes Você ofensivas. sabe o que eu acho de Gregory e Marlon Freitas? Não. É Ah, tá, sim. só uma comparação. Pra mim é uma comparação tipo o Galo de 2013 com Pierre e Josué.
Porque tinha o Leandro Donizete, eu sei, mas o Donizete vira reserva na final, assim. Pierre e Josué são titulares para Bernard, Diego Tardelli, Ronaldinho Gaúcho, Jô, todo mundo jogar. Eu acho que o Gregory e o Marlon Freitas funcionam mais ou menos dessa maneira. E eu acho o Gregory mais jogador nesse sentido de dar o equilíbrio e condição desse time jogar com tanto talento na frente. Eu acho que foi mais impactante que o Arão, apesar de ter sido, sim, a maior temporada do Arão. Agora você que tá acompanhando no chat, que tá cornetando ou tá elogiando, antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreva no canal da ESPN e vota. Você que vai decidir. William Arão ou Gregory? O primeiro voto que pintar na tela, a gente elenca aqui como vencedor dessa disputa de primeiros volantes entre Flamengo de 2019 e Botafogo de 2024. Temos pela frente agora Gerson e Marlon Freitas. Mas eu quero saber do Fã de Esportes primeiro. Diretoria, me fala também no TikTok se rolar o voto aí. Eu tô aguardando. É isso? Cleiton? Quê? Cleiton. Que susto. E o Leonardo Matheus também, no YouTube. Cleiton no TikTok e o Leonardo Matheus no YouTube votaram no Gregory. A torcida do Botafogo tá com os dedos mais rápidos. Tem. Né? Esse cara E a torcida do Flamengo, assim, tá, eles estão pés da vida só pela comparação, tá ligado? Mas, pô, faz parte. Não, tem que comparar. Aquele papo, imagina você no boteco, ou você naquela, após a pelada, trocando ideia com seus amigos, tomando um gelo e, né, fazendo uma carne, você faz essas brincadeiras, é isso que a gente tá fazendo com vocês, com a participação de vocês hoje. O Gregory levou, tá? Agora fica chato pro Marlon Freitas, né? Não. Apesar de tudo que o Vini disse sobre a final do Marlon, com muita categoria, o Vini analisou. Não, o Vini... Pra mim é Comenta outro de nível. terno, É outro né? nível de jogador, Gerson. É que você falou bem, o Gregory e o Marlon Freitas, eles são dois caras equilibrados que conseguem fazer o papel para que o quarteto da frente consiga brilhar. A questão é que o Gerson, ele também era um cara que brilhava, né? Ele fazia os dois. Não, é muito mais Então, talentoso. Não, tá louco. É muito difícil fazer essa comparação com o Marlon Freitas. O Gerson. Gerson ele ganha fácil. Gerson, né, Vini? Gerson, Não tem muito o que Gerson. fazer. Tanto que é A após próxima é 2019 boa, que o Gerson vai pra Europa, né? A próxima é boa. É, o Isso, Joker. isso. Então, A próxima é muito boa. talvez a melhor. Talvez a melhor. Rapaz. Porque Rapaz, assim, querem deixar por último? Não, sabe por quê? Não, podemos fazer. Porque assim, o Arrascaeta sempre foi meio que unanimidade aqui. No Brasil, desde que o Arrascaeta surgiu, ele tava no Cruzeiro, mas desde que ele teve o ano de 2019 no Flamengo, virou uma unanimidade. Qualquer meia que você comparava, até nos nossos mano a manos, o Arrascaeta sempre levava, A gente tá? pulava, já botava a Rascaeta, eu lembra? vou dizer, aí repito, hein? Os dois são espetaculares e eu vou no gosto pessoal. Eu gosto mais do Almada, tá? Eu gosto mais Sabe do por quê? do Arrasca, assim, velho. o Arrasca, ele... Eu acho que ele é um pouquinho mais... Genial. Genial. Mas pro time funcionar, pra mim, Mas- o Almada faz mas, coisas que o Dimas, Arrascaeta nem respira em fazer sem a bola. Assim. Por exemplo, o jogo que o Almada fez sem a bola na final por causa da expulsão do Gregory, o Arrascaeta não consegue fazer, não é competitivo dessa maneira. E pra mim ele é muito talentoso. Respeito super a sua opinião, só que assim, a gente tem que lembrar do que o Arrascaeta fez em 2019 Não, inteiro sim, também, eu né, mano? concordo. Nossa Mas pra mim o Almada é um jogador mais completo que o Arrascaeta. Ô, Dimas, Por isso eu fico com o Eu Almada. acho que na tá? carreira o Almada pode até ser melhor. Na carreira, porque Então. é jovem e tal. Mas em comparação ali eu fico com o Arrasca. você sabe qual é o problema desse mano a mano? É que o Thiago Almada, a gente ainda não sabe se ele vai ser um monstro absurdo do futebol mundial. Ah, mas a gente tá analisando temporada Exato, por temporada. Sim. Ou se ele vai ser um cara que o teto dele é esse aí, ele é um jogador ótimo, e aí no cenário do futebol sul-americano ele é um cara que se destoa. O Arrascaeta, a gente já teve anos subsequentes de ver o que ele faz e ele é um cara muito diferenciado. Não chegou a ser nível Europa, mas ele é um cara muito diferenciado, que até fez gol em Copa do Mundo. No Uruguai, quando precisou na última Copa, ele entrou e fez 2 gols. Então ele consegue brilhar no cenário mundial também. Eu fico com a Arrascaeta muito por sentimento pessoal, muito por sentimento Coraçãozinho. pessoal, mas também porque ele jogou o ano inteiro. O Thiago Almada, ele chegou, No meio da temporada. ele teve as Olimpíadas também, que atrapalhou Ó, um o Anthony pouco. Carvalho tem um recado pra você. Então eu fico com a Arrascaeta. Fala. Quem quer saber do teu gosto, irmão? Nós estamos falando de futebol. Eu quero saber do gosto dele. Eu quero, Pô, lógico. não, é pô. sério. É um gosto Pelo futebolístico, amor de Deus, pô. o Arrascaeta talvez seja o jogador mais talentoso que joga no Brasil nos últimos 5 anos. Talvez, né? Cada um tem. Sim. Eu acho o Almada um jogador mais completo. O Almada não tem aquele passe genial igual o do Arrascaeta,
mas eu acho que ele esconde a bola de uma maneira impressionante. Ele joga pelo time sem a bola quando ele precisa, que o Arrascaeta não consegue. E assim, ele é muito discreto ao mesmo tempo. Ele é genial e discreto, porque ele não é um cara tão midiático que a gente fala tanto. Dima, você tem R$10, você pode contratar qualquer um dos dois, eu contrato o Almada. Não pela idade, Agora, tá? o Leonardo Matheus Pela vai mais pro teu característica, lado aqui, ó. O pela Leonardo característica. Matheus fala, o Almada fez uma diferença absurda na volta contra o Peñarol e ele foi indicado para ser o melhor meia do mundo. Vini, temos 2 votos pro Arrasca e 1 pro Almada. Eu vou de Arrasca. Acho que 2019 do Arrasca foi Não sensacional. E eu acho Foi o ano da que... bicicleta? Foi. Eu acho Bicicleta aconteceu. Eu acho que Ganhou bola de prata. eu acho que a Arrascaeta e Everton Ribeiro, talvez junto com Veiga e Dudu, seriam os jogadores mais impactantes do futebol brasileiro nessa era moderna, assim. Caras vencedores e que influenciaram o jogo praticado no Brasil. Então eu vou de Arrascaeta, cara. Muito bem, Arrascaeta eleito, o Flamengo pega a frente, hein? Tava 2-2, 3-3, agora 5-3 pro Flamengo de 2019. Everton Ribeiro contra Luiz Henrique. Cara, Rapaz, contra é difícil, fatos né? não há argumento, tá ligado? O Everton Que Ribeiro, ele é você começa. muito Já importante. meteu essa? Vou Não, o começar. Everton Ribeiro, ele é muito importante, mas se você olhar ali do ataque do Flamengo, o menos importante talvez seja o Everton Ribeiro. Tá bom. Nesse E ano, o mais importante talvez seja o Luiz Henrique. Né? Então, se a gente olhar que os dois times conquistaram Libertadores, Campeonato Brasileiro, os 2 times têm jogadores espetaculares, a gente também tem que colocar isso na balança. O Everton Ribeiro, ele é espetacular, o ano dele foi ótimo, mas o ano do Luiz Henrique, pra mim, foi muito mais pesado. A minha questão aí é a capacidade de aparecer nos jogos grandes, porque os dois fazem temporadas espetaculares, mas pra mim o Everton Ribeiro só aparece real em jogos grandes com o Dorival em 22, tá? Nessa época ele era um cara extremamente talentoso, mas mais coadjuvante na questão de decisão. Gabigol, Bruno Henrique, o próprio Arrascaeta, pra mim, decidiam mais. Então eu fico com o Luiz Henrique. Eu fico com o Luiz Henrique pelo impacto que ele tinha. Nossa, e, de eu achei que ia fato, dar mais debate. É que de fato o Everton Ribeiro, até o Dorival mesmo, ele não tinha grandes aparições em finais. O nosso glorioso conselheiro Miranda, um amigo meu, jornalista e flamenguista, ele falava muito isso, repetia isso assim constantemente. Que ele não tinha presença em jogos em decisivos. decisões, isso. Aqui, ó, eu vou de Você vai de Luiz Everton Ribeiro? Henrique também. Luiz Henrique? Eu achei que ia dar debate. Eu achei que alguém ia defender mais o Everton. Não, aí, só um detalhe, eu falo isso do Everton Ribeiro, mas não tô colocando no campo a experiência, a liderança de vestiário, etc. Muito vencedor, né, cara? A Exato, gente ele é um tá cara falando de- vencedor, que sabe Não, os sei lá, eu atalhos, acho que daqui a alguns mas não anos- tenho como analisar isso. Não tenho como analisar isso. Eu posso analisar o campo, e o campo o Luiz Henrique é o mais importante Cara, do E Botafogo. eu Pega posso o estar falando recorde- bobagem, Vini, mas eu acho que daqui a alguns anos, talvez o Luiz Henrique seja o rosto desse título, tá ligado? Da Libertadores. E o Luiz Gol Henrique na é mais final. um Igual o Gabigol jogador. é do- O Luiz do Henrique é Flamengo mais de um 19. jogador, um dos tantos jogadores do Botafogo que a gente comentou agora, que é um jogador que não era pra estar no futebol brasileiro. Só que é isso, o Botafogo Verdade. tem um dono que tem muito dinheiro pra dar. Mas o Luiz Henrique é um cara que tá jogando Premier League. Eu acho um jogador de nível pra jogar uma Premier League. sim, Titular sim. em maioria dos times da Premier League. Bruno Henrique ou Savarino? Vamos falar a verdade. Aí não. Uma coisa. O Savarino tá jogando muita bola. Muita bola. Muita bola. Vai ganhar a bola de prata provavelmente, tá? Eu tô... Me perdoa, Ricardinho, se eu estiver dando spoiler. Não pode dar a escalação nas últimas Não, 3 rodadas. eu nem sei, né, na realidade. Mas tá então ganhando beleza. melhor meia toda rodada. Tá bom. Só que não dá, não dá, desculpa. Pra mim, o melhor Desculpa se eu jogador do estivesse Flamengo respeitando em aqui 2019 a é o opinião Bruno de alguém. Não dá pra não votar no Bruno Henrique. Pra mim, é o melhor jogador do Flamengo do ano. Pra mim, é o melhor jogador do Flamengo do ano mágico do Flamengo, tá? Pra mim, não é o Gabigol, é o Bruno Henrique. É, o Gabigol E é a final, apesar né? do Savarino estar... Não só, que isso. Não, o Gabigol é o cara da final. Ah, tá. Não, sim, Mas não sim. só isso. Pra mim, é o Não, melhor jogador do mas- Flamengo, O então... que ele fez de gol em 2019. Mas, é mas o sacanagem. cara da semifinal, por exemplo, contra o Grêmio, que eu acho que amassa o Grêmio é Bruno Henrique. Pra mim. Nos 2 jogos, assim, o que ele faz com o Grêmio é surreal. Não, assim, os dois pra mim é jogos. Bruno Henrique. Aí, apesar do Savarino estar sendo decisivo em jogos muito importantes, contra Peñarol, contra Palmeiras, tudo, joga demais. Sempre. Na final, tudo, mas Bruno Henrique. Todos. Eu vou de Bruno Henrique, o asterisco, eu acho o Savarino talvez a grande surpresa do futebol brasileiro. Eu não sabia que o Savarino jogava tanto. De verdade, Mas não sabe que sabia. os torcedores do Atlético falam, a gente já sabia. Ah, é? Conversei É. aqui na redação, inclusive, a gente já sabia. É que eu não posso falar tudo que eu gostaria de falar sobre a saída do Savarino no Galo. É que eu e o Chico já demos um spoiler aqui, senão eu vou ser processado. Ele não tinha futebol pra MLS, cara. Sim. Ele é muito bola. Ele foi por questões pessoais. Eu sabia que era bom, mas eu não sabia que era tão bom. É isso que Né, eu quis Edmir? dizer. Eu não sei por que ele foi. Depois eu te Não conto. sei. Problema. Eu tô, Não tem, não conta. eu tô só te olhando. Depois eu aqui, mas conto. Na resenha fora do ar eu conto pra vocês.
Agora, sempre tem alguém falando que eu pareço o cara do Linkin Park aqui, Jonatas. O Eduardo. Dê um abraço pro Eduardo. Não, Linkin você botar Park o com óculos do Vini ali. a nova vocalista ali tá voando, tá? Muito legal. Acompanha o novo trabalho do Linkin Park com a Tem isso, né? Ellie. Acho que é Foi Ellie. no show Pô, do não, Emily. não. Emily Emily. Armstrong. Não, nesse Ellie. sábado... Canta demais, mano. Demais. Nesse Meu sábado Deus. eu vou Sorriso Maroto às Antigas. Bom, hein? Onde? Fortíssimo. Sei lá onde que é, eu vou. Ah, Minha irmã, nesse sabe fim de dizer. minha irmã semana, que comprou. eu acho. Sábado teve Sábado. no Allianz Bring Me The Horizon. Que show absurdo. Eu vi Não sei o que é fakes. isso. É o novo metal. É o novo metal demais. É muito legal. Era por isso que tinha É um cara, telão lá, cara que é um norte-americano, casou com uma brasileira, o cara mudou pra Taubaté. A história é bem gênio. legal. A história é bem Pra legal. É por Taubaté. isso que tinha um telão lá, era o show do Bring Me The Por Horizon. causa do show do Bring Me The Horizon. Eles são os culpados do telão, Só Dimas. eu passo vergonha, mas os dois não conhecem também, não. Não, isso aí é pra... Não, Bring Me The Horizon eu conheço. Ah, conhece? É isso. Agora vamos lá, meus queridos. Bruno Henrique levou contra o Savarino, com aquele asterisco que a gente falou que o Savarino jogou muito. Jogou muito. Ó, quem A foi? necessidade! Quem foi o rapaz aí que falou que tanto faz sua opinião O aí, seu seu gosto? gosto, Foi o... Não é Anthony, é Anthony. Posso falar com ele agora? É com Anthony, ele. Anthony, Ah, não, Vini, não faz isso comigo. Não Anthony. faz isso comigo. Anthony. Ó, vou falar pro Anthony. De novo, pra você ver como eu sou justo, e eu posso até ser incoerente, mas a incoerência é minha, então tanto faz. Pro meu gosto de jogador, eu prefiro o Igor Jesus, tá? Eu acho o Igor Jesus mais jogador que o Gabigol. No auge do Gabigol? Acho o Igor Jesus mais jogador que o Gabigol. Mas o meu voto é no Gabigol. Não pode- Porque aí não tem como. Não dá pra tem tirar menor o cara É. que fez os dois Meu voto é no gols da Gabigol. final. E de uma final que o Flamengo não tava jogando bem, cara. Tudo bem, não é como se tivesse driblado todo mundo. Não, é. Mas assim, ele recebeu as duas chances e fez. A gente não falou do Vargas? Ele recebeu as duas chances e fez os dois Isso, gols. o Vargas E perdeu as duas chances no tempo. ele virou o rosto daquele jogo. É inegável. Ele E virou o apesar rosto do daquele primeiro gol ser fácil pra ele fazer, o segundo não era fácil. jogo. Não era tão fácil. E conheço vários centroavantes que teriam errado. aquele gol. E vamos falar uma coisa, o Igor Jesus, depois da convocação, deu uma caída legal, viu? Deu. É Deu que uma eu boa prefiro, caída. como jogador, eu acho mais. Contra o tá? Palmeiras Mas- mesmo, ele mas- foi bem no gol do Savarino, Eu sei mas ele que destoou bastante. Eu sei que o do flamenguista Botafogo. fica irado com isso, mas eu mas acho fica irado. o Gabigol Fica como irado. jogador um bom jogador, mas não acho acima da média. Eu acho ele um cara muito decisivo e iluminado. Mas como jogador, eu acho o Pedro mais jogador que ele, eu Concordo. acho o Igor Jesus mais jogador que ele. Eu tô muito nessa tua opinião. Eu não mas não acho o Gabigol um super jogador, por exemplo, a gente tá falando de caras ali, eu acho posição diferente, eu sei. Eu acho o Arrascaeta mais jogador, a gente tá falando do Almada, do Luiz Henrique, eu acho que o Gabigol não tem esse nível técnico Eu deles. discordo. Eu Mas acho ele é que virou extremamente fácil decisivo. falar que o Gabigol é um jogador bom. Eu acho ele muito Eu acho o bom. Gabigol Cara, tão absurdo. Não, muito Não bom. tá no melhor momento da carreira, ok, fez 2 temporadas ruins, mas ele, em 2019, em 2020, Não, 2022, muito bom É jogador. muito bom jogador e decisivo Não, demais. o Gabigol, Jogou muito, o Gabigol vem de temporadas ruins de fato, mas as temporadas ruins do Gabigol, ainda assim, ele faz 2 dígitos de gols no mínimo. É um cara com muita personalidade. Então- Nessa atual, não, né? Fez. Dois Então, dígitos de gol. Não, essa temporada ele não fez, não. Não fez. Ó, legal Tudo bem. um comentário aqui Então- do BFR Depressivo. Eu, como botafoguense, também votaria no Gabigol. Porém, o Igor Jesus ontem amarelou os 2 zagueiros do Galo sozinho lá na Ah, frente. ele é Verdade, muito voluntarioso, ele ajuda pra caramba. Ele não entrega só gols, já diria o Fábio Não, Santos, bom, né? Ele não entrega é só gols. o negócio do jogo do Palmeiras. Ele entrega a casquinha do gol do Savarino, que é o gol que desata o Noli, né, velho? Sim. Que é o gol que decide o Kaká, jogo. o O famoso Gabigol- gol like a virgin. É, isso Gabigol aí. tem Isso 7 aí. gols esse ano. 7 gols ficando banido por 2 meses e punido por E por tretado com o outros Tite. 2 meses, Já tá bom? tretado com o Tite. Tá Tudo bom? bem, eu aceito. Essa temporada é a pior da carreira do Gabigol, ele fez 7. Mais 2 em final de Copa do Brasil. 2 em finais E da é Copa do isso! Brasil. E Esse é é o por resumo isso do que eu Gabigol. votei Não, nele! mas É não por isso só que eu votei isso, nele. Não só isso. Votei nele. O Gabigol, vocês falam, eu prefiro o Gabigol. Cara, o trabalho de um atacante é fazer gol. E o Gabigol, ele faz gol como ninguém no Não, Brasil. eu aceito esse argumento, Talvez tá tudo como bem. Pedro só, mas talvez como Pedro, talvez como Borré. Mas só esses dois eu acho que se comparam atualmente. Você que tá na live, faz se gol a inscreva rodo. no canal, deixe seu like, não esqueça, fortalece aqui a banca, é importante. Você não sabe o quanto vale um clique seu. E o Soldado de Cristo manda a seguinte mensagem. Faz todo sentido e eu acho que ele vai resumir tudo que a gente tá falando aqui. Igor Jesus atualmente é melhor que o Gabigol. Mas o Igor Jesus contra o Gabi de 19, Não tem sem a como. menor chance. Tá Ó, certo. levanta a plaquinha, que isso. Não, já pode pôr o verdinho lá, Pedro. Puta, e um abraço pro Chapolin que tá passando por momentos difíceis de abraço, saúde aí. Ah, é? Força Chapola, teve uns probleminhas aí, não tá legal. Ele que lançou a placa, cara. Eu acho isso maravilhoso. E você viu isso tudo no BB Debate, tá? Vamos lá!
Saudoso. Saudoso Bebê Debate. Fiz um TCC desse programa. Tá de Olha sacanagem. só. É sério. Você não me entrevistou. Entrevistei o homem. Você foi pra cima, né? Bruno entrevistei Vicari. Não, Wagner Patti. Wagner. Aí sim. Wagner Isso. Patti. Eu Pô, sou- pros flamenguistas que estavam Sou aí filhinho de reclamando Wagner muito Patti. que não tem que ter comparação, tipo, 7x4 é uma boa vantagem, né? Calma que pode ser 8. Não, de jogador, eu digo. é uma Não, boa 7x4 vantagem. é. Tipo, não Flamenguista, você que falou que não Calma, tem a né? menor comparação e etc. Eu tenho certeza que você gostaria muito do Luiz Henrique no teu time. Atualmente, com certeza. Pô! E eu Pô, entendo o beleza. debate da zaga, tá? Porque quem prefere uma zaga mais técnica, Não, eu acho a que do a zaga Flamengo tem muito pode debate. ganhar numa boa. Numa assim, boa. É só... É por um pelinho, um cabelinho, né, Dimas? É isso. Agora, assim, seria muito óbvio aqui os 4 votarem no JJ, no Jorge Jesus. É. Seria muito óbvio. Mas... Tudo bem. O Dimas não vai votar no Mas JJ. eu só vou fazer um Eu sei adendo que pra não. tentar botar um tempero Não na vai, conversa né? pra gente acabar esse É, mano eu sei. a mano com grande estilo. O que o Arthur Jorge fez contra o Galo, na final, é absurdo. Ele poderia até tomar umas cornetas antes de mexer. Tinha botafoguense cornetando sim. Pô, ele não vai mexer no time, nós vamos tomar gol. E o cara decidiu a final. Ó, e Foi antes- falado aqui antes de começar o mano a mano que ele pode ser o rosto dessa final também. E antes que alguém fale que o Arthur Jorge tem pouco tempo, o Jesus durou um ano também. É, né? Então não, é sim. um Esse recorte não é um de, argumento pra votar um recorte no- de um ano contra um recorte de 8, 9 meses. Então a diferença é pequena e o impacto ele é o mesmo. Cada um com o seu trabalho, o seu estilo e sua característica. Eu vou explicar o meu gosto. Eu sou mais Klopp do que Guardiola, Eu também. por exemplo, tá? Eu sei que não é igual, tá? Você não transporta. Klopp é um e o Mourinho, não é. Guardiola, Mas assim. dá pra entender um pouquinho o conceito do que eu tô falando. Eu gosto mais de times que jogam o estilo do Botafogo do que o estilo do Flamengo. Apesar do Flamengo ser mais plasticamente mais bonito, encanta mais as pessoas, eu gosto mais de ver esse time mais direto, mais intenso, tudo. É o meu gosto de futebol. Então eu fico com o Arthur nessa Eu tomei uma votação. cornetada aqui no chat agora, o PlayPaul04. Mas pelo amor de Deus, votem no Jesus. Fala assim, porque pô, se o João, Arthur ganhar... Mas aí qualquer um queria o Luiz Henrique hoje. Assim como qualquer um queria qualquer jogador do Flamengo de 2019. Sim, é Tem que verdade. escolher um. Você tem toda razão, cara. Você tem toda razão, pô. Eu fiz todo o preâmbulo falando... Você votou no Arthur Jorge? Votei. Você não ouviu o que eu falei, né? Fiz Não, uma explicação ouvi. bonita, Eu achei um preâmbulo bonito. Agora, assim... Dito tudo que você falou, dito o que eu falei antes, eu vou votar no JJ, velho. Tá bom. Não tem como, mano. Não tem como. Eu acho que assim, o Flamengo era terra arrasada. O Botafogo ano passado, antes da derrocada, funcionou muito com o Luiz Castro. Muito. Posso dar mais um né? argumento? O Jorge Jesus é o responsável por esse Flamengo ser o que foi, cara. Mas eu posso dar Então, mais um pra mim, é argumento? JJ. Apesar do Flamengo, o Flamengo não chegava em final de Libertadores 38 anos, né? Mas vamos colocar cada um no seu pacote, assim. O Flamengo era um clube muito mais vencedor do que o Botafogo nesses 30 anos que a gente fala aqui. É um clube mais acostumado a brigar por títulos, um clube mais acostumado a ser protagonista, apesar dos altos e baixos, as gestões ruins que rolaram no Flamengo antes de 2013. Você fazer o que foi feito no Flamengo, não só no Botafogo, não só dentro de campo, ainda assumindo um clube que, dentro de todo esse contexto não vencedor desde 95, tinha o peso do ano passado que existia dentro do clube, né? Você reverter, e não só reverter, mas como esmagar isso. Porque a gente passou oitavas de final falando, todo mundo, o peso da camisa do Palmeiras, blá blá blá. O peso da camisa do São Paulo nas quartas. Irmão, o JJ Penharol é tem mais título pentacampeão. que derrota, E o velho. Botafogo arrebentou tudo isso, Né, assim. O trabalho dele não é só dentro de campo, é mental, é uma Concordo. série de coisas. E eu acho que é um trabalho mais difícil, tá? Por que o JJ Então, é sombra e fantasma até hoje? Porque é gigante. Porque é gigante, Quando o mano. Abel Ferreira sair, vai ser. Talvez o Arthur Jorge Sim. seja no Botafogo. Então são referências, assim. Não, eu Estilo de jogo é só só tô isso. contra-argumentando, mas eu não acho nenhum absurdo se vocês votarem no Arthur Jorge. É que pra mim, o Jorge Jesus tem o trabalho mais marcante da última década e pra mais, assim, do futebol brasileiro. Eu acho esse time do Flamengo o melhor time brasileiro, talvez dos últimos 30 anos, vai. Sim. Talvez desde aqueles times dos anos 90 históricos. Corinthians do 99, São Paulo, do 98, São Corinthians, Paulo, enfim. tricampeão. Eu acho que depois desses times, o Flamengo do Jesus é o time mais Belo marcante. tênis, hein, Vini? Gostei. Obrigado, Vini. Bonitinho. É um time meteórico também, porque é um time de 6 meses.
assim como o trabalho do Arthur Jorge também é um trabalho de É meio igual, de temporada igual, e ambos recebem reforços importantes no meio da temporada. Isso Verdade. é importante que se diga. O antecessor do Jorge Jesus, o Abel Braga, não tinha o Rafinha e o Felipe Luiz na lateral. Os laterais dele eram o René e Rodinei. Acho que o Gerson também foi de meio O temporada. Gerson também chega no meio do ano, o Pablo Mari também. Então ele ganha uma linha defensiva nova, praticamente, e que o antecessor dele, o Abel, não tinha. Então, assim, e os reforços que o Arthur Jorge ganha, eu acho que eles são importantes, mas não é como se que o Botafogo estivesse jogando mal sem eles, né? Até eles chegarem. E a influência e o impacto do Arthur Jorge na final, especificamente naquele jogo, eu acho que foi muito decisivo. Acho que foi uma das vezes que eu mais vi nos últimos anos um treinador influenciar num jogo, numa final. Com ela em andamento, né? Com ela em andamento. Não a preparação Não, do jogo. Eu tô falando exato. dela em andamento. É assim, algo que me lembrou um pouco, assim, eu me recordo da final da Batalha de Istambul, que o Rafa Benítez tem uma jogada de mestre que ele faz no segundo tempo, que ele muda o esquema do Liverpool, joga no 4-4-2, ele bota o Liverpool com 3 zagueiros, ele aproxima o Gerrard do centroavante, e o Liverpool muda e o Ancelotti não entendeu, não tinha entendido o jogo, o Liverpool lá faz 3 gols, acaba ganhando o jogo nos pênaltis. Benítez maior que o Ancelotti, então? Não, jamais, nesse jogo. Mas é uma tacada de mestre dele, e eu acho que o Arthur Jorge foi muito, muito mestre em mudar o jeito do Botafogo, em reorganizar o Botafogo com um jogador a menos sem substituir. A grande maioria dos treinadores, eu volto a falar o que eu comentei no começo da live, teria colocado na hora o Danilo Barbosa no lugar, teria feito o time no 4-4-1. A gente ficou E conversando na hora. sido muito mais óbvio. Tem sido Danilo muito mais Barbosa, óbvio. tem Tietchan, tem Eduardo, quem que ele vai usar? Ele foi muito inteligente e não tirou o contra-ataque do Botafogo. Bom, Seria muito fácil, então por isso eu dito vou isso- votar no Arthur Jorge. Tá Arthur bom. Jorge. caraca, velho. Mas o Joe vai voltar no Jorge Jesus, né? Cara, é que, beleza, a gente não tá analisando um jogo ou uma partida em específico. É o trabalho. É o trabalho. De uma temporada, né? Trabalho de de uma meia temporada. temporada, E aí a praticamente. gente lembra da temporada do Flamengo. O Flamengo, posso estar enganado na minha memória novamente, né? Mas o Flamengo foi campeão da Libertadores invicto, Sim. quebrou o recorde de pontuação do Brasileirão, né? 90 pontos. E fez 86 gols só no Campeonato Brasileiro. O Botafogo, hoje, acho que tem 56 gols, com 3 rodadas faltando. Então, a diferença entre o desempenho das duas equipes, pra mim, é muito grande. É muito grande. Não necessariamente que o Botafogo, seja Você não ruim, tá menosprezando. mas é que o Botafogo, quando ele pegou um adversário abaixo nas últimas rodadas, o Botafogo não foi o Botafogo que a gente estava acostumado a ver, que a gente esperava ver, né? Talvez por conta da ansiedade da final, talvez por alguns outros fatores externos, como convocação, etc. Enfim, X elementos. Mas o Flamengo, cara, o Flamengo não baixou. Desde que acho que teve o jogo contra o Bahia, que se eu não me engano foi a derrota do JJ, 3x1, eu acho. Acho que foi 3x1. Acabado de chegar. Tinha acabado de Felipe chegar. Luiz estreando. Daí pra frente, eu acho que o Flamengo não baixou e saiu goleando boa São parte dos 4 adversários. derrotas Cara, e 5 títulos. É incrível, não? Foi impressionante. Você vai de JJ. Não tem como, Não não. tem como. Pra mim, né? Pra mim. É porque eu acho que o time dele, assim, eu acho que o time do Flamengo é melhor. Mas era tão Por melhor isso- assim? Por isso que, assim, eu não sei quantos caras do Botafogo eu vou ter, acho que eu vou ter em 3 no máximo. Eu acho o time do Flamengo consideravelmente melhor. E eu acho que isso explica. E também tem um recorte importante de jogo que eu acho que explica essa pontuação. Eu acho que foi um ano que o Flamengo não teve adversário. E eu não tô dizendo que o Palmeiras atual um grande Não, mas adversário. jogou mal. Mas, Segundo turno do Palmeiras mas é muito ruim. o adversário. Não, eu não tô dizendo que o Palmeiras atual não seja um grande adversário para o Botafogo. Mas o grande adversário que o Flamengo teve, quem foi? Foi o Santos, o São Paulo. Foi o Palmeiras também. Foi o Quem Palmeiras. disputou Não, o título, Flamengo- quem Flamengo disputou o título nadou foi o de Palmeiras. braçada Mas- demais. mas- o Santos só Palmeiras foi e Santos terminaram empatados. o mas- Santos só foi vice-campeão porque o Palmeiras não queria ser vice e já tinha largado o campeonato. Na última rodada, o Santos tinha um confronto direto com o Flamengo e Isso, goleou é. o Flamengo de 4x0. E eu acho até que esse ano de 2019 fez com que os outros clubes também precisassem abrir os olhos para uma competitividade maior. Sim, E é um o ano Santos, paradigmático no e o futebol brasileiro. Santos e o Palmeiras, eles terminaram os dois com 74 pontos. Empatados. O Palmeiras pode terminar esse ano com 74 também, se conquistar Tem 4 70. pontos nas últimas rodadas. E o terceiro colocado acho que pode terminar com 70, por aí, mais ou menos. Então a diferença dos outros não é tão grande pros adversários, a diferença é grande, porque o Flamengo fez 90 pontos. Eu me refiro mais à Mas o qualidade dos desempenho adversários. dos outros não Não, foi é tão, justo. Ó, o tão Jefferson Fogo, vocês já devem imaginar, né? Pra que time ele torce, fala assim: opa, quase que meu celular vai pro chão. Olha os elencos e investimentos de 2019. 2019 só existia Flamengo e Palmeiras. Não tinha Bahia SAF, Cruzeiro SAF, Botafogo SAF.
não existia a igualdade de hoje. É exatamente isso que a gente tá comentando Concordo aqui, Jefferson. Eu acho Perfeito. hoje o futebol mais difícil. É o meu argumento. Mas Foi o mesmo meu assim, eu argumento. acho que assim, se não tivesse... Jorge Jesus abriu portas pra essa leva de treinadores estrangeiros. Ele foi um. entendeu? 2019 E a foi um gente ano também tá paradigmático. fazendo esse puxeta, esse mano a mano, no calor do momento Sim. de um título E também foi o botafoguense. começo de contratar Mas dito isso... contratações de peso no auge, né? Sim. Porque Isso. o Gabigol tava no auge, o Bruno Henrique tava no auge, a Arrascaeta tava no auge. E antigamente o futebol trazia medalhões. E mesmo Era os veteranos jogadores que chegavam, né, jovens eles chegaram com numa veteranos. idade em que eles poderiam contribuir ainda, não era? Até 2018, o próprio Cruzeiro era um time referência. Sim. E o Cruzeiro era um time com o Fred, era um time com o Thiago Neves, era um time com Bem envelhecido. Fábio, era um time já um pouco mais velho. Bom, E aí? estamos empatados entre Jorge Jesus e Arthur Jorge. Na enquete que tava lá qual time é melhor, o Flamengo ganhou de braçada 66% contra 34%. Agora, fãs de esportes, você que ainda não deixou o seu like, deixe agora. Se inscreve no canal da ESPN, toda segunda a gente tá aqui. Só semana que vem a gente não vai estar por causa do Bola de Prata, vamos pra terça. Vota agora! JJ ou Arthur Jorge? Ô Johnny, eu nunca mais faço puxeta se o Jorge não ganhar. Rapaz. Caraca, velho, seus haters aqui vão começar. Arthur Jorge! Não, os dois são Jorge, pô. Gostei. Ai, Demorei pra me ligar. Jorge Jesus levou. Aí, ó. Jorge Jesus leva. É, faz parte. Ó, foi pela tampa que o Leonardo Matheus aqui que tá. Ó, agradeço a companhia do Leonardo aí durante toda a live. Eu acho que ele é botafoguense, votou bastante aqui. Mandou na sequência, Jota.